Não é preciso. Bom dia. Antes de começar a estudar a palavra, vamos orar. Deus, obrigado pela tua presença. Amém. Deus, eu peço que o Senhor vai guiar este estudo hoje de manhã da tua palavra. Nós queremos viver como o Senhor quer. Amém. Tu és amor. Tu és verdade. E os seres humanos só podem encontrar o seu caminho verdadeiro em Jesus. Amém. Deus, eu quero dar-te glória e honra. Queremos, Pai, bendizer o Senhor. Neste momento, Pai, por favor, continua a ensinar-nos através da tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Hoje, o tema é humildade. E eu quero fazer uma ligação entre humildade e ser um líder que serve. Hoje vamos falar sobre o que significa ser humilde e o que não é ser humilde. O que significa ser um líder e o que não significa. A terceira parte da mensagem, primeira parte, vamos falar sobre humildade, o que é e não é. Segunda parte, o que é ser um líder e o que não significa ser um líder. E a terceira parte da mensagem vai nós vamos juntar as duas ideias. Então, a primeira parte é humildade, ou ser humilde. Em breve, espero que os versículos vão aparecer aqui para que vocês possam seguir melhor a mensagem. Mas eu gostaria que pensassem acerca da palavra humildade. Pensem só acerca da palavra humildade. E também não sei como está o som. Se está bem, espero que esteja. Mas humildade. Pensa acerca da humildade. O que é ser humilde? Os pensamentos trazem várias ideias. E normalmente, avaliamos humildade numa postura emocional e uma postura de autoavaliação. Vou repetir. Normalmente avaliamos humildade numa postura emocional e uma postura de autoavaliação. Pessoas pensam que humildade significa pensar que não são melhores do que ninguém. Isso é uma avaliação na postura emocional e numa postura de autoavaliação. Eu não sou melhor do que ninguém. Normalmente, há quem pensa que a humildade é uma atitude relacionada a si mesmo. Ninguém gosta das pessoas arrogantes,
nem de arrogância. Culturalmente, se rejeitar ser um líder ou rejeitar qualquer oportunidade de ser responsável por um projeto ou uma área no trabalho, a pessoa está a reconhecer a sua própria condição de não ser capaz e estar a reagir na forma correta, segundo a cultura, pois demonstra a sua humildade. Mas o problema é este. A Bíblia não ensina que, para ser humilde, tem de rejeitar ser um líder ou rejeitar ter responsabilidade. A Bíblia nem ensina que ser humilde significa colocar-se sempre no último lugar. Acho que percebemos mal e interpretamos mal muitos versículos e textos bíblicos que usamos para justificar uma humildade falsa e uma humildade não bíblica. Usamos tais textos para justificar o motivo ou a razão pelo qual não nos tornamos líderes. Usamos tais textos para justificar o motivo ou a razão pelo qual não nos aceitarmos responsabilidades no emprego e na igreja. Mas a Bíblia ensina que os cristãos têm de ser líderes, ser responsável por projetos e coisas importantes, não para engrandecer o seu próprio nome, mas para servir, para mostrar que a liderança não é igual à arrogância e nem ao poder autoritário. Reparem bem, os arrogantes querem proteger o seu poder. Os líderes cristãos querem que Deus seja visto e glorificado pela sua liderança e que todos os que estão sob a sua liderança realizam o seu potencial por qual foram criados. Queremos evitar a tendência de permitir que a cultura defina a nossa interpretação de humildade e liderança. Ou seja, queremos evitar a tendência de permitir que a cultura defina a nossa interpretação da Bíblia. É importante avaliar os nossos motivos pela luz bíblica. Somos uma igreja feita de pessoas que vêm de várias culturas. Nós temos portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos. Temos pessoas que têm origem em países como São Tomé, Guiné-Bissau, os Estados Unidos da América e outros países. E se eu esqueci, peço desculpas, se eu esqueci uma nacionalidade, peço desculpas. Mas, entre todas as nacionalidades, temos mais portugueses por nascimento do que qualquer outra nacionalidade. Entre os grupos e as igrejas de Cristo cá em Carcavelos, São Marcos, Malveira, Alcabidez, Tomar e Malveira. Temos em total 99 membros e 48 são portugueses. Entre as outras nacionalidades, que são 51 membros, nenhuma outra nacionalidade
está representada com tantos membros como a nacionalidade portuguesa. E isso é bom. Estamos em Portugal. Queremos que os ministérios da Igreja de Cristo alcancem os portugueses. Não estou a dizer que almas não portuguesas são menos importantes, pois não. Não estou a dizer isso. Nós queremos alcançar todas as pessoas, mas nós estamos cá em Portugal. Não queremos que um português se sinta como se estivesse a chegar em Moçambique, ou os Estados Unidos, ou Brasil, quando participar num culto nosso. Eu sei que às vezes a música que cantamos não segue 100% as regras gramáticas de português daqui de Portugal. Mas também nós temos de perceber que uma canção é também um poema às vezes. E não pode seguir 100% as regras da língua. Mas o objetivo pelo qual estou a dizer isso é o seguinte: nesta igreja não vamos deixar que uma cultura, seja qual for, imponha como devemos interpretarmos a Bíblia. Isso é importante. A cultura portuguesa, a cultura brasileira, a cultura americana, moçambicana, escolhe a cultura. Não vamos deixar que nenhuma cultura imponha a sua interpretação na Bíblia. E esta convicção encaixa com o nosso tema hoje: humildade e liderança. Uma cultura evita a liderança e evita ser responsável, pensando que ser humilde significa evitar ser responsável, evitar servir, evitar liderar. Uma outra cultura quer ser parte da liderança para ter poder. Outra cultura quer responsabilidade para influenciar e dominar. Todos estão todos errados. A Bíblia fala de uma maneira diferente. É crucial e essencial que percebemos as diferenças entre como as culturas entendem liderança e humildade e como a Bíblia apresenta e entende humildade e liderança. Veja comigo vários textos. Primeiro, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Eu vou começar a ler em versículo 27. Mateus 19, começando em versículo 27. Pedro tomou então a palavra. Olha que nós deixamos tudo para sermos teus discípulos. Que recompensa teremos? Jesus respondeu: eu asseguro-vos que no mundo futuro, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, também vocês que me acompanharam se há de sentar em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Versículo 19, capítulo 29, versículo 29, capítulo 19. E toda aquela que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terrenas, por minha causa
há de receber 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Versículo 30. Mas muitos dos que são agora os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos para Mateus 20. Agora, Mateus 20, versículos 1 a 16, muitos versículos, mas nós vamos conseguir ler. Então, Mateus 20, versículos 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para ir contratar trabalhadores para a sua vinha. Ok, temos algumas pessoas aqui nesta história. Temos uma pessoa que é trabalhador e a outra pessoa que é dono de... Exatamente. Então, versículo 2. Depois de combinar com elas, os trabalhadores, a pagar de uma moeda de prata por dia, mandou-os para a vinha. Versículo 3. Às 9 horas da manhã, saiu novamente, e outros trabalhadores, que estavam na praça sem fazer nada. E disse-lhes: vão também trabalhar na minha vinha, que eu vos darei o que for justo. E elas foram. Voltou a sair ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saiu ainda mais uma vez, por volta das 5 da tarde, e encontrou na praça mais alguns homens desocupados e perguntou-lhes: por que é que estão aí todo o dia sem fazer nada? Versículo 7. Elas responderam: é que ninguém nos contratou. Então o proprietário disse-lhes: vão também para a minha vinha. Ao cair a noite, o dono da vinha ordenou ao feitor: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos que eu contratei e acabando com os primeiros. Versículo 9. Vieram os homens que começaram a trabalhar por volta das 5 da tarde e receberam uma moeda de prata cada um. Agora vários de nós já estão a dizer: que injustiça! Eles trabalham pouco tempo e ganharam igual às pessoas, aos homens que trabalham todo o dia. Injustiça, versículo 10. Então, com certeza, Jesus não pertencia a um partido político. Versículo 10. Quando chegou a vez dos primeiros contratados, julgavam eles que haviam de receber mais. Mas receberam também uma moeda de prata, cada um. Ao receberam o dinheiro, começaram a resmungar, eu gosto muito daquela palavra, resmungar, contra o proprietário. Estes últimos só trabalharam 1 hora e estás a pagar-lhes tanto como a nós, que aguentamos o dia inteiro a trabalhar debaixo do sol? Então o dono, versículo 13, da vinha dirigiu-se a um delas: olha, amigo, não estou a ser injusto contigo. O salário que combinamos não foi uma moeda de prata? Toma lá o que é teu e vá-te embora, pois eu quero dar a este último tanto como a ti. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o que é meu? Outra vez, com inveja, o facto de eu estar a ser generoso? Versículo 16. Concluiu Jesus: deste modo, os últimos hão de ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Estes dois textos
apresentam a ideia que o cristão tem de negar-se a si mesmo, mas os textos não estão a ensinar que o cristão tem de rejeitar ser um líder ou rejeitar liderar algo, colocando-se sempre no último lugar para mostrar a sua humildade. Não está a ensinar isso. Estão a falar que Deus vai recompensar o seu povo à medida que Ele defina. Veja, Tiago 4, versículos 6 a 10. Tiago está quase no fim do Novo Testamento, fica ali. Tiago 4, versículos 6 a 10. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas Ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso, diz ainda a Sagrada Escritura, Deus resiste aos orgulhosos, mas conceda a sua graça aos humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. Vão ao encontro de Deus e ele virá o vosso encontro. Os que são pecadores, corrijam-se dos seus erros. Os indecisos purificam as suas intenções. Versículo 9. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e choram, que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer, ou o que é outra versão? Exaltar. Exaltar. Não está a dizer que o cristão que espera, que está submisso ao Senhor, nunca vai ser engrandecido. Está a dizer que Deus, no seu próprio tempo, vai engrandecer o cristão. Amém. Mas também não podemos pensar que isso significa, segundo a cultura, ou que estamos a pensar. Isso não significa que todos nós vamos ser ricos, com 3 casas, 10 carros, ter muito poder. Isso está a dizer que Deus vai engrandecer o cristão segundo a medida que Ele defina. Nunca está a dizer que o cristão sempre tem que estar, não, eu não sou capaz, não posso fazer nada. Não está a dizer isso, não. Agora, Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 2 a 4. Filipenses 2. Então, versículo 2. Então, peço-vos que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Estejam unidos pelo mesmo amor, numa só alma e nos mesmos sentimentos. Não façam nada por ambição pessoal, nem por orgulho, mas com humildade. Consideram os outros superiores a vós próprios. Que ninguém, versículo 4, que ninguém procura apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Quando Deus levanta-nos para liderar, nós temos de pensar nas outras pessoas. As pessoas que estamos a servir para que elas possam também ser levantadas. Então, próximo versículo, 1 Pedro 5, versículo 6. 1 Pedro 5, versículo 6.
1 Pedro 5, versículo 6. Sejam humildes, portanto, e submissos ao poder de Deus, para que Ele vos eleve no devido tempo. Todos os textos falam sobre a humildade, mas também que a pessoa que humildemente submetendo-se ao Senhor será levantada, erguida e engrandecida pelo Senhor. Amém? Amém. Obrigado. Vocês estão acordados? É errado pensar que ser humilde significa que nunca vai liderar. Ou nunca vai ser responsável por algo. Biblicamente, ser humilde significa estar ciente que tens dons dado por Deus, tens poder dado por Deus e tens de estar pronto para responder à chamada de Deus para servir, liderar e melhorar a sua família, a sua igreja, a sua entidade de emprego, o seu bairro e o seu prédio. Biblicamente, ser humilde não significa vou esperar. Sei que não sou nada. Sei que há pessoas com melhor capacidade. Não vou tomar responsabilidade, pois se não der certo, a culpa não é minha. Isso não é ser humilde, biblicamente. Parte 2. Agora já percebemos humildade ou o que significa ser humilde, segundo a luz da Bíblia. Agora, liderança. Temos de compreender biblicamente o que significa servir e ser um líder. A pensar culturalmente, cada cultura tem a sua interpretação sobre o que significa ser um líder. Culturalmente, ser um líder poderia significar dominar as pessoas. Culturalmente, ser um líder poderia significar ser um chefe. Culturalmente, ser um líder às vezes significa ter toda a informação necessária e guardá-la para o seu próprio benefício. Culturalmente, ser um líder poderia significar que as pessoas servem o líder. Culturalmente, ser um líder poderia significar que o líder manda. Mas quando pensamos segundo a cultura, isso é errado. E vamos chegar ao ponto de concordar com muitas culturas que quando o plano ou projeto não dá certo, o líder é 100% culpado. Mas à luz da Bíblia, ser um líder não significa ser um ditador ou ser autoritário ou usar o poder para si mesmo. Veja, Ezequiel 32, capítulo 32, estamos no Antigo Testamento. 34, eu disse 32, não é? Desculpe. Sim, ainda bem que está aqui. E vocês estão a prestar atenção, isso é muito bem. Ainda bem que esteja ali. Ok, bem, Ezequiel 34, versículos 2 e 3. Agora, Ezequiel 34. Ezequiel, versículo 2, capítulo 34. Ezequiel denuncia os chefes da nação de Israel. Podemos colocar ali também a palavra os líderes. Apresenta-lhes a minha mensagem.
e faz-lhes saber que eu, o Senhor Deus, tenho para lhes comunicar o seguinte: vocês estão condenados, ó pastores de Israel, ó chefes de Israel, podemos dizer assim. Sabem cuidar bem dos vossos interesses, mas os pastores devem cuidar dos seus ovelhas. Ser um líder, biblicamente, significa que está a pensar nas pessoas que estão sob a sua liderança. Não está a pensar no seu próprio bem. Veja Mateus, Novo Testamento. Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Versículos 25 e 26. Mateus 20, versículos 25 e 26. Jesus chamou-os a todos e disse-lhes: como sabem, os que governam os povos têm poder sobre elas e os grandes são os que mandam nelas. Mas não pode ser assim convosco. Não pode ser assim convosco. Será que Jesus estava errado? Não, ele estava a ensinar uma coisa diferente. Sabe que este ano estou a aprender muito sobre o que significa ser um líder à luz da Bíblia. E apercebi-me de que com os meus filhos, muitas vezes confundi ser autoritário com liderança. Foi necessário falar com os meus filhos e pedir perdão pelo erro de confundir ser autoritário com uma liderança real. É óbvio que, às vezes, os pais têm de bater o pé, mas liderança bíblica não significa ser autoritário ou ditador. Na Bíblia, encontramos a ideia de líder-servo. Líder-servo. E agora, com este pensamento, líder-servo, vamos ligar todos os pensamentos, todas as coisas que já estudamos hoje. Sabemos que o cristão tem de servir e ser humilde. Também sabemos que Deus vai erguer o cristão. Isso significa que os cristãos têm de ser líderes servos. Veja Jesus. Ele é o nosso exemplo. Veja Mateus, de novo. Mateus 20. Vamos começar em versículo 20. Mateus, capítulo 20. Versículo 20. A mulher de Zebedeu, acompanhando pelos filhos, aproximou-se de Jesus e inclinou-se diante dele para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: o que é que desejas? Ela respondeu: faz com que estes, os meus 2 filhos, ocupam os primeiros lugares no teu reino. Um à tua direita e o outro à tua esquerda. Versículo 22. Mas Jesus em resposta disse-lhes: não sabem o que estão a pedir. Será que podem beber o cálice de amargura que eu tenho de beber? Responderam: podemos sim! Versículo 23. Jesus acrescentou: de facto, ao beber do meu cálice, mas isso de se sentarem à minha
direita e a minha esquerda, não me compete a mim concedê-lo. Estes lugares são para quem meu Pai os preparou. Amém. Os outros 10 discípulos ouviram a conversa e ficaram indignados, com certeza. Com certeza não está ali na Bíblia, desculpa. Indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou-os a todos e disse-lhes: como sabem, os que governam os povos têm poder sobre eles e os grandes são os que mandam neles. Versículo 26. Mas não pode ser assim convosco. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande, ponha-se ao serviço dos outros. E aquele que quiser ser o mais importante, seja como um criado dos outros. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Neste texto, vimos perfeitamente que o mundo pensa que ser um líder significa ter poder. A mãe queria que os seus filhos tivessem poder no reino de Jesus. Mas Jesus disse, o verdadeiro líder, referindo a si mesmo, a si próprio. Verdadeiro líder, servo. O módulo e o padrão de ser líder servo é o que temos de imitar e ser. Isso é importante, porque Jesus é nosso exemplo. Nós temos de ser aquela pessoa que serve a outras pessoas, que usa o nosso poder, a nossa inteligência, capacidades para ajudar outras pessoas. A pessoa que é humilde reconhece que tudo vem do Senhor. A pessoa humilde reconhece que tem dons importantes dados por Deus para servir. A pessoa humilde reconhece que tem de ser um líder servo, porque Deus deu dons para serem usados. Se nós, que temos dons dados por Deus, não estamos a liderar, não estamos a servir, estamos a gastar em vão o dom do Espírito Santo. O cristão humilde tem a expectativa de que vai servir o Senhor e vai ter sucesso. E quando tem sucesso, aponta para Jesus, dando-lhe toda a glória. Toda a glória. O cristão não deve servir para ganhar influência e poder para si mesmo. Não. Nós servimos onde quer que estejamos para engrandecer o nome de Jesus. O cristão deseja juntar-se onde Deus está a trabalhar para ser um líder servo, pelo qual Deus vai realizar os seus planos. O cristão percebe que ser um líder servo no reino de Deus é um privilégio, não é uma coisa pesada. Em conclusão, eu tenho algumas perguntas para ti. A tua percepção, número 1, a tua percepção de o que significa humilde e humildade vem da tua cultura ou da Bíblia? A tua percepção de o que significa ser humilde, ou o que significa humildade, vem da tua cultura ou da Bíblia? Número 2. A tua percepção sobre liderança e ser um líder vem da tua cultura ou da Bíblia?
A tua percepção sobre liderança e ser um líder vem da tua cultura ou da Bíblia? Pergunta número 3. Se não és um líder servo, qual é teu receio ou medo? E de onde vem aquele receio e medo? Porque a Bíblia diz que Deus vai dar capacidade ao seu povo e vai equipar o seu povo. Se não és um líder servo, qual é o teu receio, o teu medo? Onde quer que estejas, emprego, seu bairro, sua família, onde vives, edifício, prédio, casa, qual é o seu receio se não és um líder servo? 4. Onde é que Deus quer que sejas um líder servo? Tens de orar. Deus vai revelar. Ele vai falar contigo. Onde é que Deus quer que sejas um líder servo? Mas para seres um líder servo, tens de ter um relacionamento pessoal e real com Jesus. Tens de receber Jesus como seu Salvador. Se ainda não recebeste Jesus como teu Senhor e Salvador, fala conosco. Não deixa hoje acabar o sol, pôr-se hoje sem de falar conosco. Deus tem planos, grandes planos para ti. Ele quer usar-te para realizar os seus planos. Ele vai ajudar-te a conseguir ser um líder servo. Este mundo já tem tantos líderes que só querem poder e querem usar as pessoas, maltratar as pessoas. Deus tem outra ideia. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela Tua Palavra. Perdoa-me, perdoa-nos, Pai, quando nós deixamos a nossa cultura definir como é que nós vamos servir no Seu reino. Perdoa-nos quando mal usamos o poder que nós temos. Pai, transforma-nos. Espírito Santo, dá-nos uma mentalidade nova, pensamentos novos, um coração novo, para que nós sejamos líderes, servos no Teu reino, para que nós sejamos líderes, servos, onde estamos a trabalhar, onde estamos a viver, nas nossas famílias, para que as pessoas possam perceber e realizar quem são em Jesus. E no nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Se ainda não recebeu Jesus, por favor, fala conosco hoje. E espero que todos tenham uma boa semana. Amém.